bem. Você não veio na aula ontem, né? Ah, O que aconteceu? minha mãe precisava de mim. Ah. É número 11, Júlia? Sim, prof. Giovana, número 4. Bom dia, Giovana. Bom dia, prof. Tudo bem? Sim. Acho que vamos começar a aula. Acho que o povo tá com preguiça hoje de acordar. Prof, a Giovana pediu pra você aceitar ela. A Eu Giovana? acordei por 6h36. Quem entra com esse aqui? Anthony. É o Enzo? Acho que é o Pietro. De Anthony. É o Pietro? Anthony é o Enzo. É o Enzo, né? Mesmo. Por que vocês falaram que era o Pietro, gente? Deixa eu ver se a Giovana conseguiu voltar. Prof, você vai corrigir hoje aquela tarefa do caderno? Aham. Era só um exercício, né? Ah, prof, eu esqueci de te mandar. De novo. Manda agora. Eu acho que eu mandei só do caderno, prof. Ou eu mandei o livro também. Eu acho que você mandou tudo, Vitor. Tudo? Tá. Vamos começar, né, gente? Porque se a gente ficar esperando, Sim. nós vamos nos atrasar bastante. A aula passa tão rapidinho. Tá. A O Heloísa é exercício 23, né? 4, né? Oi? O exercício 4, né? Isso. Deixa eu Nossa, ele pegar. tava bem fácil pra essa tarefa. Era super simples, né? E olha que eu Deixa eu tava copiando enquanto estava fazendo e consegui fazer de boa. Deixa eu abrir primeiro aquela, então, para a gente corrigir. Tinha até me esquecido, sabia? Aqui. Faz tempo que eu não vejo as lives de fone. O exercício 4 dizia o seguinte: a altura de uma casa era de 4,78. Foi construído um segundo andar e a altura da casa passou a ser 7,40, né? 7 metros e 40 centímetros. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? Eu quero saber a diferença entre essas duas medidas que eu tenho. E toda vez que eu quero saber a diferença, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que fazer o quê? Uma subtração. Então, para a gente descobrir aqui a diferença, né? Quanto aumentou na casa, o que nós temos que fazer? 7 metros e 40 menos, vírgula embaixo, vírgula, 4 metros e 78. Nesse caso aqui, o subtraendo, ele tem uma casa decimal a menos. Então, eu tenho que obrigatoriamente colocar um zero, igualar as casas para poder fazer a subtração. Então, agora, tudo organizado, nós emprestamos, aqui vai ficar 3, 10 tira 8 é 2, 3 não tira 7, então eu empresto... 2 centímetros e 22. 2 metros e 22 centímetros. Então, vamos lá, 13 tira 7. Quanto que é 13 tira 7? É? 6. 6. E 6 tira 4, 2, vírgula embaixo de vírgula. Então, a diferença, né, de altura da inicial foi de 2 metros e 62 centímetros, no caso. Então, nossa resposta é essa aqui. A casa foi aumentada em 2 metros e 62. Todos acertaram? Sim. Sim. Bem simples. Sim, professor, já tirou foto, tá? Posso tirar? Pode. Pode. Hoje é 2 aulas também, né? Hoje sim. Então, Então, corrigir os do livro agora? vamos.
Uma página só, né? Foi bem fácil. Era só 2 exercícios, na verdade, né? Da apostila. Só que tinha zap. Uhum. Então, aqui, abrindo agora a nossa aula de hoje. Para vocês que quiserem acompanhar. Como que eu tô indo? Ai, hoje tá bom para dormir, porque tá fresquinho, né? Eu não Então, queria levantar da cama hoje, prof. Coloquei mais 5 minutos pra mim ainda. se vocês quiserem acompanhar a prof, então, a partir da página 123, onde tem as atividades para corrigir, e depois a gente vai para a página 125, onde começa a nossa matéria nova. Então, Entendi. o exercício 6 dizia o seguinte: usando uma régua, meça os comprimentos dos segmentos que ligam A e B. Em seguida, determine em centímetro a soma das medidas desse segmento. Então, ó, eu tenho que fazer a medida desse ponto até esse até esse até esse, desse até o B, para a gente saber qual é o tamanho do trajeto. Então, como a prof não consegue medir ali, eu já trouxe as medidas. Do segundo ponto aqui, a maior distância é 4,5 centímetros. A outra, 2,40, 2,4, 3,1 e 1,9. E o nosso exercício quer saber o total do percurso. Então, o que eu tenho que fazer? Somar todos esses valores, né? Então, vamos lá. 4,5. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. Só um minutinho, gente. É pra apanhar os números, prof? No caso, você tinha que fazer a medida usando a régua. Dá 12, prof, no final? Só um pouquinho, Vitor. Não sei a resposta, vamos somar juntos aqui. Eu não olhei na apostila. Então, agora aqui, deixa eu trazer minhas medidas de novo. Tá, daí, 3,1, vírgula embaixo de vírgula, 2,4. Como é adição, a gente pode fazer tudo em uma única operação. Vocês sabem somar mais que duas parcelas? Sabem, né? Nossa, agora tem que somar tudo isso daí. Isso, agora vamos lá, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. 9 com 1 dá 10. 10 com 4, 14. 14 com 5, 9. Dá 19, né? Então, coloco 9 e sobe 1. Aí, 4 com 1 dá 5, 8, 9, 10, 11. Vírgula embaixo de vírgula. Então, o valor... Eu errei por 1 milímetro. Na medida ali, às vezes, você mediu alguma coisa um pouquinho a mais, né? Por 1 milímetro, prof. Isso. Então, o comprimento de A até B... Vou colocar a distância de A a B é 11,9 centímetros. Pronto, super simples, né? A número 7 diz assim: observe ao lado o rendimento médio de algumas culturas de grão no Brasil em março de 2018. Aí diz aqui na nossa tabelinha: rendimento médio em grãos, março de 2018. Cultura, café, daí nós temos cultura e a tonelada por hectare. Então, antes da gente fazer a leitura ali, o que é um hectare, gente? Unidade de medida agrária usada para medir grandes superfícies. Corresponde a uma área de 1 quadrado de 100 metros de lado. Então, vai ser 100 vezes 100 para saber a área. Então, são 10.000 metros, que corresponde a esta área de 1 hectare, ok? 100 vezes 100. Então, como se a gente pegasse uma quadra tem quase 100 metros, uma quadra, assim, de uma rua até a outra. Então, fazer a medida do comprimento de uma vez a largura dela mesma, tá? Então, Prof. Isso. Oi. Sabia que aqui a minha quadra é duas quadras da frente. Juntas com a minha quadra. A minha quadra é bem maior, prof. Tem umas que tem alguns lugares, assim, que não é bem certinho. E vamos lá. O café, em março de 2018, teve uma produção de 1,636 toneladas por hectare. Uma tonelada é quanto, gente? Quem sabe o que é uma tonelada? 1.000 quilos. Isso, uma tonelada... 1 quilo é 1.000 gramas. 1.000 quilos, isso. O feijão, 1,062 toneladas. O milho, 5,229 toneladas. Soja, 3,294 toneladas. E o trigo,
2,802 toneladas por hectare, tá? Então, a cada 10 mil metros quadrados, produziu isso, cada uma dessas culturas. Só um minutinho. Que vida boa, hein? Então tá. Aí diz assim: que cultura de grãos obteve o maior rendimento médio por hectare e o menor? Quem teve o maior? O maior foi o milho da galinha. Milho. E quem teve o menor rendimento? Feijão. O feijão, isso mesmo. Feijão enlatado. A nossa resposta ficaria assim. Então, a cultura que obteve maior rendimento médio foi o milho, e a cultura que obteve menor rendimento médio foi o feijão. Ok? Felipe, está copiando? Sim. Então, a hora que você terminar de copiar, me avisa. Gente, aqui nós fizemos a análise, estamos fazendo, na verdade, a análise de uma tabela. Eu já vou falar um pouquinho sobre essa tabela. O que é importante na tabela? A tabela, para você verificar, para você visualizar uma condição que está sendo estudada. Nesse caso aqui, o que a gente está estudando? O rendimento de grãos em 2018, em março de 2018. Muito importante, quando a gente trabalha com tabela, é verificar a fonte, ou seja, de onde esse dado foi retirado, para ver se ele é confiável ou não. No caso aqui, ó, foi tirado do IBGE, um dos institutos de pesquisas e análise mais importantes que a gente tem no Brasil, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, você sempre, quando tem uma tabela, ou se você vai fazer uma tabela, você tem que colocar um título bem simples de ser entendido, né? Falando a respeito do assunto que você tem ali, e a fonte de onde você retirou esses dados, para você colocar nessa tabela, para que ela tenha um valor, para que você possa confiar nos dados que estão ali, ok? Posso mudar então, Felipe? Pode. A letra B diz assim: qual a diferença de rendimento entre as culturas de soja e café, trigo e feijão, milho e soja? Eu trouxe aqui a nossa tabela para que a gente possa não ter que ficar voltando lá, né? Então, primeiro eu quero soja e o café. Então, vai lá. Soja foi 3,294. Diferença é subtração, menos 1,636. Agora é só subtrair. Emprestamos aqui, vai ficar 8. 14 tira 6 é 8. 8 tira 3 é 5. 2 não tira 6, então emprestamos o 3, vai ficar 12 tira 6 é 6. 2 tira 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Então, a diferença é de 1,658 toneladas por hectare. Só um minutinho. Cada pouco. Por isso que é ruim começar antes de entrar todo mundo, né? Pronto. Bom dia, Thaís. Bom dia, Bruno. Agora, deixa eu trazer a tabela de novo. Vamos fazer a diferença do trigo e do feijão. Então, o trigo foi 2,802 menos o feijão, que foi 1,62. Agora, subtraindo, nós vamos ter 2 tira 2, zeros. 0 não tira 6. Então, eu empresto do 8, vai ficar 10 tira 6, 4. 7 tira nada, 7. 2 tira 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, a diferença entre a produção de trigo e de feijão foi de 1,740 toneladas por hectare. E milho e soja. O milho foi 5,229 toneladas por hectare, menos o soja, que foi 3,294 toneladas por hectare. Então, 9 tira 4, 5. 2 não tira 9, então emprestamos. Vamos ficar com 12 centésimos menos 9 centésimos, vai dar 3.
Um décimo não tira 2, então eu vou pegar do inteiro aqui um emprestado, e eu vou ter agora 11 décimos para tirar 2. 11 tira 2 é 9, 4 tira 3, 1. Então, a diferença entre milho e soja foi de 1,935 toneladas por hectare. Ok? Todo mundo acertou? Agora a letra C. Vocês estão aí ainda, né? Sim, prof. A letra C diz o seguinte: calcule o rendimento médio por hectare do amendoim em casca desse período, sabendo que seu rendimento foi de 2,445 toneladas por hectare, a mais do que o rendimento de feijão. Então, vamos lá. Quanto que foi o de feijão? 1,062 toneladas por hectare. Se o rendimento do amendoim foi a mais 2,445 do que a do feijão, o que eu tenho que fazer? Adicionar, somar esses dois valores, né? Então, vírgula embaixo de vírgula, 445. Somando, vamos ter 7, 10, vai 1, 5, 3 com, já dou a resposta, 1 com 2, 3, vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, a produção de amendoim em casca foi de 3,507 toneladas por hectare nesse período. Pronto. E essa era a nossa tarefa. Super tranquila, né? Alguém teve dificuldade para fazer esse exercício? Não. Não? Então tá bom. Que bom. Posso mudar? Felipe está copiando? Pode. Posso? Então, gente, agora sim nós vamos falar sobre o assunto da nossa aula de hoje, né? Corrigindo a tarefa, que é a multiplicação e a divisão por 10, por 100 e por 1000 de números decimais. Nós vamos falar um pouquinho também da multiplicação normal. Então, primeiro vamos falar desse tipo de multiplicação e divisão, que a gente tem um uso bem frequente dele no nosso dia a dia. E a prof vai passar uma regrinha bem fácil para vocês não terem que ficar desenvolvendo o cálculo, né? O algoritmo da multiplicação para resolver esse tipo de conta. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para nós fazermos juntos. Então, o primeiro caso que nós vamos estudar é a multiplicação. Então, 34,6, 34 inteiros e 6 décimos vezes 10. Como que normalmente a gente faria isso? Montaria o algoritmo da multiplicação, ó, 34,6 vezes 10 e multiplicaria, certo? Mas nós temos um jeitinho bem simples de resolver isso, porque a prof ainda vai trabalhar esse tipo de multiplicação com vocês na aula de hoje. Só um pouquinho. Nossa, eu tinha caído da coisa. Oi? Caiu? Eu tinha caído. O que você falou, professor? Você falou que a gente ia entrar falando do que a gente mais usava no dia a dia. Que é a multiplicação e a divisão com números de decimais por potência de base 10. Não é que a gente mais usa, a gente usa muito, né? Vamos lá. Eu vou passar uma regrinha prática para vocês. Acredito que talvez vocês já até conheçam, porque no quinto ano o professor já trabalha um pouquinho sobre isso, mas com números inteiros, né? Por exemplo, 346 vezes 10. Quando eu multiplico lá um número inteiro, 20 vezes 10. 346, prof? Oi? 346? 346 vezes 10. Estou dando outro exemplo, tá? Não estou usando o que está aqui. Então, quando eu multiplico um número inteiro por 10, o que eu faço? Eu só acrescento um zero. Quando eu multiplico por 100, eu acrescento 2 zeros. Quando eu multiplico por 1000, eu acrescento 3 zeros. Então, na multiplicação de um natural por 10, por 100 ou por 1000, a gente só acrescenta a quantidade de zeros que esses fatores têm. Se for 10, tem um zero, acrescenta. 100 vai ser 2 zeros. Se for 1000, vai ser 3 zeros. E assim por diante. Aqui na multiplicação por decimal, o que acontece? A gente também faz, no caso, teria que acrescentar zeros. Só que como a gente tem número decimal, a gente tem que deslocar a vírgula para a direita. Então, se eu vou multiplicar 34,6 por 10, o que eu vou fazer? Vou copiar meu número, 34,
vírgula 6, a minha vírgula estaria entre o 4 e o 6. Quando eu multiplico por 10, esta vírgula que está aqui, ó, ela vai deslocar uma casa para a direita, ou seja, tenho um 0, então a minha vírgula anda, vamos dizer assim, uma casa para a direita. Então, 34 inteiros e 6 décimos vezes 10 é a mesma coisa que 346 inteiros. A vírgula sai daqui e vem para depois do 6. A gente não costuma representar, né? Então, fica ali o quê? 346 inteiros. Deixa eu pegar minha borracha aqui para arrumar. Então, é super tranquilo para você fazer. Não precisa ficar montando continha. 34 inteiros e 6 décimos vezes 10 é 346 inteiros. Então, e quando eu tenho 2 zeros, eu vou fazer... 2 casas para a direita? Eu vou deslocar 2 casas para a direita. Então, eu copio o meu número 0, 1, 2, 5, 6, ou seja, 1.256 décimos de milésimos, e eu estou multiplicando por 100. A vírgula está entre o 0 e o 1. Então, eu vou deslocar 2 casas. Vai sair do 0 e do 1, vai ficar, ó, 1, 2. Vou caminhar 2 casas. Então, aqui, ó. Entre o 2 e 5. 2. Entre o 2 e o 5. Vai ser 12 inteiros e 56 centésimos. Ou seja, 1.256 décimos de milésimos vezes 100 é igual a 12 inteiros e 56 centésimos. Agora, nesse caso aqui... Para chegar nisso daí, quando você está lá nos primórdios da matemática, quando não existia direito à matemática, estava começando a entender esse negócio de número decimal, pensa como para fazer para descobrir isso. Pois é, eles fizeram muita multiplicação normal para conseguir observar essa... Porque isso aqui é uma regularidade, né? Acontece com toda a multiplicação que envolve 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante, isso acontece. Então, eles começaram a observar o quê? A regularidade, depois montaram uma regrinha prática para a gente poder trabalhar. Fica muito mais simples. Agora lá, 3 inteiros e 1 décimo vezes 1.000. Então, eu vou copiar o meu número. A vírgula está entre o 3 e o 1. E como tem 3 zeros, eu vou deslocar para a direita, eu vou caminhar a minha vírgula para a direita 3 casas. Prof, mas não tem outras casas depois do 1. O que a gente faz se não tem? Acrescenta zeros. Então, vai sair daqui, ó, vai dar 1, 2, 3. A vírgula tem que vir para cá. E eu vou ter que acrescentar o quê? Zeros nesse intervalo. Então, 3 inteiros e 1 décimo vezes 1.000 é igual a 3.100 inteiros. Viu que simples? Estão achando difícil? Tem alguém que não está entendendo? Tá fácil, professor. Como eu achava que era? Oi, como que você achava? Montava a divisão, a multiplicação normal, como se fosse o número inteiro, Aham. com a vírgula alinhada. Aí ia fazer a multiplicação. Tem um jeito que se faz, que antes fazia isso aqui, ó. Por exemplo, 3 inteiros e 1 décimo vezes 1.000. A gente transforma esse 3 inteiros e 1 décimo em fração e depois multiplica por 1.000. Só que eu acho que dá muito mais trabalho, entendeu? Aí, porque fica assim, ó. 3 inteiros e 1 décimo é a mesma coisa que 31 décimos, certo? Vezes 1.000. Aí a gente usa aquela regrinha, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1.000 dividido por 10. Né? Hã? Aí já entrou divisão. Isso, 1.000 dividido por 10 é 100. 100 vezes 31, 3.100. Então, tem esse processo também, mas é um processo muito mais trabalhoso do que simplesmente deslocar a vírgula. Quem quer falar, professora? Professora, a Thaís falou que ela quer entrar para mim, eu não sei... Quem falou? A Thaís quer entrar. Mas eu já aceitei a Thaís. É só ela voltar no link e clicar que ela consegue entrar. Ela tá na live. Eu não falei nada. Então, vamos lá, gente, ó. Agora nós temos 121 décimos de milésimos vezes 10.000. Então, eu vou copiar o meu número normal. Vou copiar até os zeros ali, mesmo que depois eles não vão ter valor. Mas para a gente saber, né? Então, a minha vírgula está aqui, ó, entre o 0 e o 0. Né? Eu vou deslocar ela quantas casas para a direita, porque eu estou multiplicando? 4. Então, a minha vírgula vai andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ficaria aqui. Então,
121 décimos de milésimos vezes 10.000 é igual a 21 inteiros. Lembra que esses valores aqui de zeros, ó, antes dos meus números, não tem valor significativo. Zero à esquerda não tem valor, tá? E depois da vírgula, lá os últimos, quando eu tenho número decimal, também não tem valor. Mas, no caso aqui, a gente pode cortar para ficar melhor a leitura. E essa vírgula também não é necessário representar, porque eu estou falando de um número inteiro. Agora, 100 vezes 12 inteiros, 375 milésimos. Vamos copiar. Quantos zeros tem? 2. Então, eu vou deslocar a vírgula, vou caminhar com a minha vírgula 2 casas para a direita. Copiamos o nosso número, 12 inteiros, 375 centésimos. Oi. Não tá dando pra eu conseguir ver aqui. Sabe o que tá acontecendo comigo aqui? Eu tô vendo minha foto ficando. Não conseguiu ouvir o que ele falou. Então, ó, está entre o 2 e o 3, a vírgula, 2 casas para a direita. 1, 2. Então, a minha vírgula sai do 2, entre o 2 e o 3 e vai entre o 7 e o 5. Ou seja, 100 vezes 12 inteiros, 375 milésimos, é a mesma coisa que 1.237 inteiros e 5 décimos. Ok? 10 vezes 14 centésimos. Copiamos o nosso número, sem a vírgula. A vírgula está entre o 0 e 1. O meu fator, potência de 10, tem um único zero, então eu vou andar a minha vírgula uma casa para a direita. Então, está entre o 0 e 1, vai ficar entre o 1 e o 4. 1 inteiro e 4 décimos. Desativar o seu som, pro. Alguém desativou, não sei quem. Foi o Henrique. O Henrique saiu agora. Pronto? Estão me ouvindo? Agora sim. Pessoal, não mexam aqui no meu status ali da aula, tá? Eu não mexi. Júlia, a prof perguntou se você está entendendo. Prof, eu tô entendendo. Tá, ótimo, meu anjo. Então, agora, olha lá. 1.000 vezes 35 inteiros, 985 milésimos. Copiamos o nosso número, 35 inteiros, 985 milésimos. E vamos deslocar ou caminhar a nossa vírgula 3 casas para a direita. Então, está entre os 5 e 9, vai sair dos 5 e 9, vai 1, 2, 3. A vírgula vai para depois do último algarismo do meu número. 1.000 vezes 35 inteiros, 985 milésimo, é a mesma coisa que 35.985 inteiros. E para nós terminarmos aqui essa questão da multiplicação por potência de base 10, nós temos 245 inteiros, 895 milésimos, vezes 100. Quantos zeros tem a nossa fator aqui? 2. Então, andamos 2 casas para a direita. A minha vírgula está entre o 5 e o 8. Aqui, 2 casas para a direita, vai sair 1, 2. Vai ficar entre o 9 e o 5. Ou seja, 24.589 inteiros e 5 décimos. Viram que simples a regra, gente? Então, toda vez que a gente multiplica por um 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 e assim por diante, qualquer potência de 10, qualquer produto de 10 por 10, a gente faz o quê? Desloca a vírgula, caminha a vírgula, o número de casas, de acordo com a quantidade de zeros que esse meu fator tenha, tá? Eu caminho para a direita. Por quê? Porque eu tenho um número pequeno. Olha lá, se eu fizer 1,2, 1,2 é um número pequeno. Se eu multiplicar por 10, eu estou aumentando ele 10 vezes. Ó, quando eu multiplico, eu aumento. Então, se eu vou aumentar esse número, tem que ficar o quê? Maior. Então, para ficar maior, é só a gente deslocar a vírgula, uma casa para a direita, porque eu tenho um único zero. 1,2 vezes 10 é 12. Pensa lá, se eu tiver R$1,20, o Vitor tem 1,20, a Maria tem 1,20, e nós, em 10 pessoas, temos R$1,20. Se a gente somar essa quantidade que a gente tem, vai dar quanto?
R$12. Então, é vai dar exatamente PT, isso. vai dar PT. Oi? O que foi, Felipe? E o que acontece se você fizer na esquerda? Na esquerda nós já vamos chegar, porque daí já é outro caso, tá, Felipe? Então, gente, lembre-se disso. Quando eu multiplico decimal por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante, não preciso fazer a continha. É só deslocar a vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho ali naquele fator. Agora, respondendo a pergunta do Felipe, nós vamos falar sobre a divisão. Parece que tem alguém chamando ali, gente. Não tem ninguém. Não? Então, nós vamos lá. Vamos ver. Então, a divisão por 10, por Tem sim, 100, prof. por Gente querendo 1.000 entrar. e por 10.000. Prof. Tem Oi. gente querendo entrar sim. O Henrique falou que a mãe dele tá tentando entrar. Então, vamos lá. Henrique, não é para desativar meu microfone de novo, tá? Então, aqui, ó. Quando a gente divide por uma potência de 10, ou seja, por 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante, na multiplicação, a gente desloca a vírgula para a direita, certo? Porque eu estou aumentando o meu número. Agora, quando a gente tem divisão, eu tenho um número grande, né, um número maior, e quando eu divido, eu vou obter um número menor do que eu tinha antes. Não concorda comigo? Então, quando a gente divide por 10, por 100, por 1.000, a gente vai caminhar também a vírgula. Só que nós vamos caminhar agora a nossa vírgula para a esquerda, diminuindo o valor que a gente tem. A gente copia o número que nós temos, 234 inteiros dividido por 10. Copia o número, 234. Como é um número inteiro, a minha vírgula está onde, gente? Depois do 4, certo? Lembra que a prof já falou disso com vocês? Número inteiro, a vírgula sempre está após o último algarismo desse número. Como eu tenho dividido por 10, tem um único zero. A minha vírgula vai voltar uma casa para a esquerda. Então, tá, depois do 4, vai voltar uma casa, ela vai ficar entre o 3 e o 4. 234 inteiros dividido por 10 é a mesma coisa que 23 inteiros e 4 décimos. Lá, 1.023 dividido por 100. Quantos zeros eu tenho agora? 2 zeros. Então, significa que eu vou voltar, Felipe, 2 casas para a esquerda. Então, copiamos o nosso número, conforme ele está. Agora entendi. Oi? Agora entendi. Entendeu? E a vírgula está aqui, ó. Por quê? Porque 1.023 é inteiro, então a vírgula está depois do 3. Saindo daqui, a minha vírgula vai ter que voltar para a esquerda, caminhar para a esquerda 2 casas. Então, vai dar 1, 2. Vai ficar entre o 0 e o 2. Então, 1.023 dividido por 100 é 10 inteiros e 23 centésimos. Agora ficou simples, né? Vamos copiar o nosso número aqui, 12 centésimos, dividido por 10, tem um 0. Então, a vírgula está entre o 0 e 1, volta uma casa para a esquerda. Então, sai daqui entre o 0 e 1 e vai para depois do 0, vírgula. E agora, o que eu faço? Acrescento zeros. 12 centésimos dividido por 10 é a mesma coisa que 12 milésimos. Certo? Nesse número aqui, 23.761 dividido por 10.000. Quantos zeros eu tenho aqui? 4. Ou seja, a minha vírgula vai voltar, vai caminhar para a esquerda 4 casas. Então, copiamos o nosso número, 23.761. É um inteiro, a vírgula está aqui, depois do 1. Então, vai caminhar 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter 2 inteiros, 3.761 décimos de milésimo. Agora, 175 inteiro, 35 centésimos dividido por 100. Copiamos o nosso número. Isso. A vírgula está entre o 5 e o 3. Tá aqui. E eu tenho 2 zeros no meu divisor. Então, o que eu vou fazer? Voltar 2 casas para a esquerda. Tá aqui, 1, 2. Vai ficar entre 1 e 7. 1 inteiro, 7.535 décimos de milésimo. Alguém está ficando com dúvida? Fala para a prof, por favor.
Prof, eu não tô com nenhuma dúvida. Que ótimo, Júlia, muito bem. Então, agora nós temos aqui, ó, 8 inteiros, 45 centésimos, dividido por 10. Tem um zero, vou deslocar a minha vírgula para a esquerda, uma casa. Então, a vírgula está entre o 8 e o 4. Tá aqui, uma casa para a esquerda, vai vir antes do 8, vírgula, zero. Então, vai ser a mesma coisa que 8 inteiros e 45 centésimos dividido por 10 vai ser igual a 845 milésimos. Oi, Eu não tô entendendo essa parte de dividir o que que você não está entendendo? para chegar ao resultado. É só você contar a quantidade de zeros que você tem, Maria, e andar a vírgula para a esquerda. Para a esquerda. Você é canhota ou você é destra? Sou destra. Você é destra. Então, você vai andar para o lado da sua mão que você não escreve a vírgula. Tá? Então, você vai para a esquerda. O número de casas de acordo com a quantidade de zeros que você tem. Então, aqui nós temos, ó, 386.795 dividido por 10.000. Então, você copia o seu número, 386.795. É um número inteiro, não é, Maria? Sim. Então, a vírgula está aqui, ó, depois do 5. Como eu estou dividindo por 10.000, 10.000 tem quantos zeros? 4. Então, eu vou para a esquerda, vou andar para a esquerda a minha vírgula, 4 casas. Tá, depois do 5, vou lá. Depois, vou até mudar de cor a caneta aqui, Maria. Ó, vou sair daqui, a vírgula, ela vai vir 1, 2, 3, 4 casas. Então, a vírgula que estava depois do 5 vai ficar entre o 8 e o 6. Ela voltou, ó, veio para a esquerda, 4 casinhas. Então, eu vou ter que número quando eu dividir 386.795 por 10.000? Que número que eu vou obter? 38 inteiros, 6.795 décimos de milésimos. E essa vírgula não existe mais aqui, tá? Ela saiu daqui e foi lá entre o 8 e o 6. Agora eu consegui entender. Entendeu, Maria? Ó, mesma coisa aqui, ó. 417 inteiros dividido por 100. 417, a vírgula está depois do 7. Então, como eu vou dividir por 100, tem 2 zeros. A minha vírgula vai andar 2 casas para o lado esquerdo. Ela vai voltar 2 casas. Então, ela sai depois do 7, vai ver 1, 2. Ela saiu, estava após o 7, agora ela vai ficar entre o 4 e o 1. Ou seja, 417 dividido por 100 vai ser 4 inteiros e 17 centésimos. Essa vírgula não existe mais aqui. Ok? 23 inteiros dividido por 1.000. Então, vou copiar meu número, 23. 1.000 tem quantos zeros? 3. A minha vírgula vai deslocar 3 casas para a esquerda. Então, vai voltar 3 casas. Está após o 3. 1, 2, 3. Nossa, prof, e agora? O que eu faço? Eu não tenho casas, a vírgula tem que ficar aqui. O que eu tenho que fazer para ter o meu número, gente? Acrescentar zeros. 0 antes para o inteiro e 0 para a casa dos décimos, que eu não tenho. Então, eu vou ficar com 23 milésimos. Monta isso aqui na forma de fração para vocês verem. Ó, 23 é a mesma coisa que a gente já estava Eu fazendo. entendi essa última aí. Oi? Eu nem eu. Não entendi a última. Mas o que você não entendeu? É isso que eu estou pedindo. Ela inteira, não entendi a última. Essa daí. A Gente. última eu acho que tá errado. Olha lá. Por que está errado, Felipe? Não, Hã? acho que tá errado. Não está errado. Gente, eu copio o meu número. Certo? Ó. Quantos zeros tem o meu divisor? 3. 3. 3. Então, significa que eu tenho que voltar a vírgula 3 casas para a esquerda. Quantas casas eu tenho antes da vírgula? 2. 2 casas. Mas eu tenho que voltar 3. Se eu só tenho 2, o que eu tenho que fazer para conseguir 3? Acrescentar zeros. Certo? Então, a minha vírgula vai sair daqui, vai ficar 1, 2,
Não tenho a terceira casa. 0, ando mais uma, vírgula, 0. Ah, entendi agora. Eu desloquei a minha vírgula 3 casas para a esquerda. Então, por isso que eu acrescentei zeros, porque eu não tinha casas suficientes. É isso que eu ia mostrar para vocês aqui, ó. Nós não trabalhamos transformando frações em números decimais. O que, que a gente fazia? Copiava o número e colocava 3 casas depois da vírgula. 1, 2, vírgula, 0, 0. É a mesma coisa, é o mesmo processo, só que aqui de forma prática. Aqui eu não estou trabalhando fracionário, eu estou trabalhando uma divisão normal. É exatamente o que a gente fazia quando tinha fração para transformar em decimal. Ok? Eu falei a minha pergunta. Oi? Eu tinha falado a minha pergunta antes. Que pergunta? Aquela de fazer ao contrário. Ah, sim, exatamente isso que a prof está explicando agora, né, Felipe? É a resposta para a tua pergunta. O que, que eu faço quando eu volto zero? Quando eu volto, a vírgula, no caso, estou dividindo por 10, estou dividindo por 100, estou dividindo por 1000. De acordo com a quantidade de casas que eu voltei a minha vírgula, eu estou dividindo por um desses números. Se eu voltar uma casa, estou dividindo por 10. Se eu voltar 2 casas, estou dividindo por 100. 3 casas por 1000, 4 casas por 10.000 e assim por diante. Tá, Felipe? 1 dividido por 10.000. Vamos lá. Eu tenho quantos zeros? 4. 4. Então, significa que minha vírgula tem que voltar 4 casas para a esquerda. Então, eu vou copiar o 1. Eu só tenho 1. Como que eu vou voltar 4 casas? A vírgula está depois do 1. Mas ela tem que vir 4 casas antes do 1. Então, como eu não tenho casas antes do 1, o que eu vou fazer? Vou colocar zeros. 1, 2, 3... 4,0. 1 dividido por 10.000 é 1/10 de milésimos. Ó, a vírgula estava aqui, depois do 1, e veio 4 casas antes do 1. Entendeu agora, Vitor? Entendeu, Felipe? Sim. Então, tá bom. Então, a regra é bem simples. Ó. Para dividir um número por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 e assim por diante, basta deslocar a vírgula o número de vezes igual ao número de zeros para a esquerda. Se o meu número tiver 20 zeros, se for, né, eu vou deslocar a vírgula 20 casas para a... E caso não seja um 10, o divisor? Caso não seja um 10, você não pode usar essa regra. Então eu vou ter que aprender outra técnica. Por isso que a gente já coloca aqui, ó, o prof já deixou bem destacado. Divisão por quem? Por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 e assim por diante. Por isso que a prof diz, potências de base 10 são números que são gerados a partir de multiplicações de 10 por 10. Entendeu, Vitor? É só nesse caso que funciona essa regra, tanto para a multiplicação quanto para a divisão. A gente pode até usar essa regra, mas fazendo alguns ajustes. Por exemplo, ó, 2 vezes 20. É uma multiplicação bem simples, né? 2 vezes 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 10, não é? Porque o 20 não é a mesma coisa que 2 vezes 10? Então, 2 vezes 2 é quanto? É 4. 4 vezes 10. Agora eu faço lá o quê? 4 vezes 10 tem um zero, acrescento zero. Posso até usar isso. Ah, mas você está fazendo com o número inteiro, é simples. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, apagar. Então, vamos pegar ali um número diferente de um número inteiro. Aqui eu estou mostrando multiplicação, né, gente? Eu não estou fazendo a divisão. Ô, prof, eu voltei. Voltou? Então, olha lá. 2,3... Meu pai. Só um minutinho. 2,3 vezes 100. Não, vezes 200. Eu quero mudar o número e estou colocando igual. Então, vezes 200. O que eu vou fazer? 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Concordam comigo? Então, 2,3 vezes 200 vai ser a mesma coisa que 2,3 vezes 2 vezes 100. Agora fica fácil, ó. 2 vezes 2,3 vai dar 4,6 vezes 100.
Agora, a gente pode usar a regra. Quantos zeros eu tenho? 2. Estou multiplicando, então a minha vírgula tem que voltar, tem que caminhar 2 casas para a direita, porque eu estou multiplicando. Então, eu vou copiar o meu número, e a vírgula está entre o 4 e o 6. 2 casas para a direita, 1, 2. Coloco 0, vírgula. Então, 2 inteiros e 3 décimos vezes 200 é a mesma coisa que 460. Entendeu, Vitor? Eu posso até arrumar essa minha regra, né? Aplicar a regra fazendo alguns ajustes ali na minha multiplicação. Ou na divisão também a mesma coisa. Só para deixar aí que usa essa regra. Conseguiram entender a regrinha prática? Mas não se preocupe, que quando aparecer para vocês Acho que sim. aplicarem as regras nas nossas atividades, só vai aparecer por 10, por 1.000, por 10 mil, tá bom? Isso aqui é só para matar a curiosidade do Vitor ali, que às vezes a regra pode ser usada de forma diferente também. Tá bom, Vitor? Fala. Falta 5 minutos para acabar a aula. Eu vi. Então, gente, eu trouxe aqui a multiplicação entre números decimais, fora a regrinha prática. Então, quando a gente vai multiplicar um número decimal, eu tenho 2 casos que eles podem acontecer. Fora aquela regrinha que a gente estudou ali antes, para facilitar, tá? A divisão e da multiplicação. Que são a multiplicação de um número decimal por um número natural e a multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Como a gente faz para resolver um tipo de multiplicação desse? Então, ó, nós temos aqui um probleminha. Mateus comprou 6 chocolates ao valor de R$ 1,75 cada. Quanto Mateus gastou? Então, olha lá, o Mateus comprou 6 chocolates e pagou R$ 1,75 por cada um. O que eu tenho que fazer para descobrir o valor? Eu tenho que fazer 1,75 vezes 6. Não é isso que a gente tem que fazer? Sim. Aqui. Vou montar a multiplicação normal. E para multiplicar, gente, um número decimal por um número natural, nós vamos multiplicar ele normal, como se nenhum número tivesse vírgula, tá? Então, vamos multiplicar normal. Esqueçam a vírgula por enquanto. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 30. Sobe 3. 6 vezes 7 é 42. 42. Com 3, 45. Vai 4. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. 10. Agora, o que eu vou fazer com a vírgula? Quantas casas decimais eu tenho no meu fator decimal? Eu tenho 2 casas decimais. Isso significa que o meu resultado tem que ter também 2 casas decimais. Então, eu venho da direita para a esquerda e conto 2 casas. 1, 2, vírgula. Nosso amigo Mateus gastou R$10,50 para comprar os seus 6 chocolates, as suas 6 barrinhas de chocolate. Viu que sim? Chocolate inteiro. Oi? Ele comprou uma caixa inteira de chocolate. Uma caixa inteira de chocolate, né? Praticamente. Viu que simples que é? Então, quando eu multiplico, gente, um decimal por um natural, eu multiplico o número normal, como se não tivesse vírgula, e no resultado, eu acrescento a quantidade de casas decimais que tem o meu número decimal. Não tem... Oi? O Matheus vai passar mal de tanto chocolate que ele vai comer. Vai, né? Ah, mas se ele comer de pouquinho em pouquinho, não vai, né? Ele vai dividir também, né? Posso mudar? Eu trouxe aqui alguns outros exemplos, mas eu acho que não vai dar tempo da gente fazer. Mas... passa muito rápido essa aula, gente. Que horas são, Vitor? 9h28. Não vai dar tempo. Então, eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Eu vou passar a tarefa para vocês, então, gente, referente àquilo que a prof trabalhou hoje, que é a multiplicação e a divisão por potências de base 10. Aplicando a regrinha prática. E a tarefa vai ser da página 126 e 127. Eu ia passar outra, mas como não deu tempo, eu vou mudar ali para depois eu mandar para vocês no grupo.
Mas é pra Ok, prof. Só um Tchau. pouquinho. Espera aí que eu não liberei ainda. Prof, é pra sexta-feira? É para amanhã, quinta-feira, que é o dia que a gente tem Porque aula. sexta-feira a gente nem tem aula de matemática. Entendi amanhã. 127. Tá. Então, ó, a tarefinha de vocês vai ser essa página aqui. O que tá 127. escrito ali? Somente sobre multiplicação e divisão por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e assim por diante. Ok? Não, Quer saber que tu tem... aí, prof. Você só vence amanhã se não desistir hoje. Então, gente, nós temos que batalhar para conseguir as nossas vitórias no dia de amanhã. Como a prof disse, agora para a gente fazer a multiplicação e a divisão de decimais ou de qualquer conjunto numérico, é muito importante a tabuada, tá, gente? Então, quando vocês tiverem um tempinho, vão praticando a tabuada. Faz uma tabuadinha e vai estudando ela. Tá. Então, tarefinha 126, 127. Gente, boa tarde para vocês e até amanhã. Deus Tchau, abençoe prof. vocês. Tchau, prof. Tchau. Prof, Oi. o que tá escrito nesse negócio vermelho aí? Tá escrito, você só vence amanhã se não desistir hoje. Tchau, prof. Tchau, Henrique. Escutou, Felipe? Juba. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, até amanhã. Tchau, prof. Tchau, meu amor.